Irei falar do cumprimento de sentença de título executivo judicial do Juizado Especial Cível, com fundamentação na Lei 9.099 de 1995, artigo 52. O procedimento iniciará com a solicitação do interessado, que pode ser escrita ou verbal. No cumprimento de sentença, não são devidos os honorários advocatícios. Após a solicitação do interessado, ocorrerá a intimação do devedor na pessoa do seu advogado, pois não é necessário uma nova citação. Na sentença ou na execução, o juiz pode determinar a multa diária no caso de inadimplemento, que pode superar o teto dos juizados especiais. Ocorrida a intimação do devedor, ele terá duas oportunidades: o pagamento voluntário ou oferecer embargos no prazo de 15 dias. Ele também pode efetuar o depósito do valor para evitar a multa de 10%. É necessário também que o devedor faça a garantia do juízo de forma obrigatória. Após apresentados os embargos, ocorrerá a sentença e da sentença caberá o recurso inominado. Boa noite, eu vou falar sobre o título executivo extrajudicial do Juizado Especial Cível, da Lei 9.099, de 95, artigo 53. A execução de título executivo extrajudicial do Juizado Especial Cível, da Lei 9.099, de 95, do artigo 53, é uma execução de título de até 40 salários mínimos, onde se dá início com a petição inicial e depois será citado o executado. Após a citação, terá um prazo de 3 dias para pagar. Não efetuando o pagamento, acontecerá a penhora, que pode ser voluntária ou por oficial de justiça. Após ser efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer na audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos à execução, que pode ser verbal ou escrito. Não apresentados ou improcedentes os embargos, qualquer uma da parte pode requerer, onde o conciliador deve propor o pagamento do débito a prazo ou por prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado. Vou falar sobre o cumprimento de sentença do Juizado Especial Federal, a Lei 10.259 de 2001, sobre o cumprimento de sentença na esfera judicial. O cumprimento de sentença no âmbito do Juizado Federal poderá se dar de duas formas. Um é a obrigação de fazer e não fazer, e o outro é de dar coisa certa ou incerta. A obrigação de fazer ou não fazer seria tomar alguma providência na qual foi suscitada lá na petição inicial. E a de dar coisas certas, a gente poderia olhar aí como uma entrega de um quadro. E incerta seria um exemplo, um fator genérico, sacas de arroz, sacas de feijão, né? E nessa sentença, na qual o juiz determinará para a gente fazer o cumprimento, para a pessoa receber, o juiz pode usar 3 coisas, que são RPV, quando o valor for igual ou inferior a 60 salários mínimos, precatórios, quando exceder 60 salários mínimos, e também levantamento de alvarás, quando se tratar de empresas que deverá ser depositado em banco oficial, certo? Então, exaurindo todos esses precatórios, RPV, requisição de pequeno valor e alvará de levantamento, a ação será arquivada. Irei falar sobre o cumprimento de sentença de título executivo judicial dos juizados especiais da Fazenda Pública, com fundamento na Lei 12.153 de 2009. Com o trânsito em julgado, o juiz ele redige um ofício para que a autoridade citada realize o pagamento. E ele tem o prazo de 60 dias para receber, independente de precatório. Mediante precatório, é somente o caso em que exceda o valor máximo. Quais são esses valores? Estado até 40 salários mínimos, município até 30 salários mínimos, o Distrito Federal até 40 salários mínimos. Caso não cumprida a requisição, será determinado o sequestro de valor. E não pode fracionar ou dividir para receber em RPV e em precatório, facultada a renúncia ao crédito de valor excedente. Em relação ao saque pelo autor, qualquer agência do banco depositário, independentemente de alvará, realizado o saque pelo procurador, somente na agência destinatária, com procuração específica, firma reconhecida, contendo o valor originalmente depositado e a sua procedência. E o advogado ele pode receber separado, vide súmula vinculante de número 47. Eu irei falar sobre o recurso inominado dos juizados, embasado nos artigos 41 e 46 e na Lei 9.099.
tem como objetivo rediscutir as sentenças proferidas nos juizados especiais estaduais, federais e da Fazenda Pública. Embasado no artigo 41 da sentença executada a homologatória de conciliação ou lar arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. Já no artigo 42, o recurso será interposto no prazo de 10 dias contados da ciência da sentença por petição escrita, da qual constarão as razões do pedido do recorrente. No artigo 43, o recurso terá somente efeito devolutivo. O artigo 44, as partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que se alude terceiro do artigo 13 desta lei. No 45, as partes serão intimadas na data da sessão de julgamento e, embasado no artigo 46, o julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo. E eu fiquei responsável pela parte do recurso de embargos de declaração nos juizados. No âmbito dos juizados, tanto o especial cível estadual quanto o especial cível federal e o especial da Fazenda Pública são cabíveis os embargos de declaração contra a sentença ou acórdão, quando a decisão for confusa, seja por contradição, omissão ou obscuridade. Erros materiais podem ser corrigidos de ofício. O prazo para interpor esse recurso é de 5 dias e interrompendo o prazo para qualquer outro recurso. Podem ser de forma oral ou escrita. Falarei a seguir sobre reclamação ao tribunal. O professor Alexandre Freitas Câmara diz na sua doutrina que reclamação é um processo de competência originária de tribunais que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões, sendo que a natureza jurídica é uma ação com a finalidade de impugnar uma determinada decisão judicial e a finalidade que pode ter é a preservação da competência do tribunal ou garantir a autoridade das decisões que aquele tribunal tenha proferido. Para entendermos melhor, irei ler o artigo 988, que traz no seu bojo: caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, inciso 1º, preservar a competência do tribunal, inciso 2º, garantir a autoridade das decisões do tribunal, inciso 3º, garantir a observância de súmula vinculante. Só aqui percebemos as duas finalidades do professor Câmara, que seria no inciso 1º, preservar a competência do tribunal, já no inciso 2º, no 3º e no 4º, trata de casos do cabimento da reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal. Falarei agora do pedido de uniformização da jurisprudência. Então, a tutela jurisdicional, ela não pode ser uma caixinha de surpresa. Ela não pode ser como jogar na loteria, onde o direito de A, aparentemente idêntico ao direito de B, seja decidido de forma totalmente diferente um de outro. O CPC de 2015, no artigo 926, nos traz essa possível segurança jurídica, onde diz: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. O que se busca, ou pelo menos é o que se espera, é mais isonomia nas decisões e mais segurança jurídica, a fim de evitar possíveis demandas que não teria êxito de qualquer forma. Vale também ressaltar que é aplicável o recurso no juizado especial cível estadual. Eu fiquei responsável pela parte do recurso extraordinário. Sobre o conceito, o recurso extraordinário tem a finalidade de fazer com que o STF julgue causas decididas em uma única ou última instância. Cabimento: quando contrariam dispositivos da Constituição, declararam a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgam válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, julgam válida lei local contestada em face de lei federal. Quando há a admissibilidade, quando há a interposição pela parte sucumbente, prequestionamento da matéria objeto do recurso sob a pena de não ser conhecido, decisão proferida em uma única instância. A interposição tem o prazo de 15 dias. Caso de interposição denegada, caberá agravo do instrumento no prazo de 5 dias. O efeito do recurso extraordinário é devolutivo. E quem são os legitimados? São a parte que teve decisão desfavorável à sua pretensão, querelante, defesa
e o Ministério Público. Vou falar um pouco sobre pedido de uniformização e de interpretação de lei. Dando seguimento ao meu tópico, falando um pouco sobre pedido de uniformização de interpretação de lei, segundo o artigo 14 da Lei 10.259 de 2001, que dispõe sobre a instituição dos ajuizados especiais civis e criminais, no âmbito da Justiça Federal, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei dirigindo ao STJ quando a orientação acolhida pela Turma Nacional de Uniformização dos Ajuizados Especiais Federais em questão de direito contrariar a súmula ou a jurisprudência dominante da Corte. No âmbito dos ajuizados especiais da Fazenda Pública, o artigo 18 da Lei 12.153 de 2009 dispõe que caberá dirigir ao STJ quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais de diferentes estados sobre questões de direito material, ou quando a decisão for, ao contrário, a súmula ou a jurisprudência dominante ao tribunal. E vale lembrar também que é aplicável o recurso quando o ajuizado especial civis federais e o ajuizado especial da Fazenda Pública. Boa noite a todos, me chamo Felipe, estarei falando aí de um dos recursos, no cumprimento de sentença, diante dos juizados especiais, que é o agravo. Inicialmente, podemos definir o agravo como um recurso cabível contra as decisões tomadas pelo juiz no curso do processo, ou seja, decisões interlocutórias. Observando o artigo 1015 do CPC de 2015, no seu parágrafo único, cabe o agravo contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença no processo de execução. Vale salientar que esse artigo 1015, na qual define as possibilidades do agravo, possui taxatividade mitigada, ou seja, a sua taxatividade, que inicialmente era limitada no que estava no artigo, já possui outras possibilidades de acordo com jurisprudência. Seguindo adiante, conforme o Juizado Especial Federal e sua Lei 10.259 de 2001, cabe o agravo de instrumento somente contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão do recurso nominado. Seguindo adiante, a Fazenda Pública, com sua Lei 12.153 de 2009, no respectivo artigo 3º, o juiz poderá, de ofício ou requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Observando bem, vemos que a possibilidade do agravo nas duas situações são parecidas. Entretanto, é importante observar que não são qualquer decisão que cabe o agravo.